porque nós somos igreja. E eu acredito que no final do ano, daqui para o final do ano, nós vamos se tornar assim, uma igreja independente, pelo fato da gente ainda ser congregação. E é preciso que tenha esse momento de manhã para a gente poder seguir as normas da nossa denominação, que tem mais de 400 anos de história. Não foi uma igreja que começou ontem. Nós temos uma história, existiu uma razão para que fosse formado o grupo de Jesus Cristo chamado Batista. Tá certo? Então vamos, sem mais demora, né, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, por favor. E nós vamos refletir sobre a morte de Cristo e também sobre a ressurreição. E à noite, na nossa live, nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Vamos cumprir a nossa programação. Mateus 27. Mateus 27. Por favor, abra aí. A partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45. Irmãos, nós já passamos muito tempo sentados, né? Depois vamos sentar novamente. Vamos ler de pé esse texto? Eu quero pedir a você que leia com muita atenção, para que a gente possa entender, até porque depois nós vamos estar falando de outros textos. Então, com muita atenção e reverência ao Senhor, que é o dono da palavra, diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejam se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estava ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus, desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém, meus queridos irmãos. É só até aqui mesmo. Eu quero chamar a sua atenção. Pode sentar, por favor. E eu quero falar da morte e também da ressurreição, que hoje o dia nos leva, né, é muito propício, né, essa data para falarmos também da ressurreição. Nós tínhamos uma programação para na sexta-feira realizar o culto. Até então não tinha saído esse novo decreto que saiu ontem, né? E eu fiquei muito triste porque eu lembrei que era feriado e, como igreja que usa uma ética, nós precisamos obedecer às leis do nosso país, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então é necessário que nós, como Igreja de Cristo, como cidadãos, possamos cumprir, porque toda autoridade, seja ela qual for, foi permissão de Deus. Eles estão lá porque Deus permitiu, então nós temos que obedecer, tá certo? Nós só não podemos obedecer quando ferir os princípios bíblicos. Aí
vamos fazer como Pedro disse lá no Sinédrio, né? Você acha que nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens? Aí de forma nenhuma, tá certo? Mas enquanto não fere os princípios bíblicos, nós precisamos obedecer com muito carinho, com muita educação. Por isso que nós ficamos esses dias sem cultuar a Deus no templo, né? Fazendo as lives com o grupo de louvor e os irmãos que podiam estar aqui conosco, seguindo o protocolo da quantidade de pessoas que é exigida, né, no sistema. Então eu quero chamar a sua atenção agora, nesta manhã, para falarmos dos dois assuntos, de maneira resumida, por isso que eu quero que você preste atenção, que é a morte e ressurreição. E eu gostaria, sim, de falar com exclusividade da morte de Cristo. E desafiar você a pensar na crucificação de Jesus diferente do que muitos pensam. Porque muitos pensam apenas num Cristo que morreu numa cruz, coitado, está lá, sofreu. E nós não devemos pensar assim, Jesus não é coitado. Coitados são aqueles que não se arrependeram. Nós não temos razão para se entristecer com a morte de Cristo. Pelo contrário, temos que ficar alegre. Porque foi através dela que Ele nos concedeu a vida eterna. Por isso, como sabemos, Ele nasceu numa manjedoura. Nós falamos isso ontem lá no Retron. Ele nasceu numa manjedoura. Uma manjedoura é um coxo que bota comida para os animais. Certo? Tem aquele coxo que bota comida para os cavalos, para os bois. Foi exatamente esse lugar onde colocaram Jesus. Então ele não teve um colchão, como nós tivemos no dia que nascemos. Ele não teve o conforto que você teve quando nasceu. E eu digo, meus irmãos, que por mais simples que tenha sido a nossa vida, a nossa família, as condições difíceis de alguns, mas mesmo assim tinha os paninhos, tinha aquele aconchego, aquele carinho da família, e assim por diante, porque nenhum de nós foi colocado num lugar tão desconfortável como colocaram o Senhor. E para pensar na morte de Cristo, eu tenho que pensar no nascimento. Então eu tenho que pensar que houve de fato aconteceu de fato esse dissabor com o nosso mestre, ainda quando pequeno. Enquanto você ouvia sua mãe cantando aquelas canções de niná, né? Quando a gente nasce, aquela felicidade toda da família, os sons que o Senhor Jesus ouviu, provavelmente eram os berros dos animais. E nós não pensamos nisso. Por que nós não pensamos nisso? Porque nós queremos tudo pronto, né? Como eu falei ontem, nós queremos que a comida esteja na mesa, mas nós não imaginamos que alguém teve que cortar o tempero, teve que preparar essa comida, botou o feijão de molho, lavou tudo, organizou. Nós não pensamos nisso. Quando olhamos para a morte de Cristo, o Senhor morreu e está tudo bem. Se nós olhássemos, refletíssemos na palavra de Deus e olhássemos direitinho para isso com um olhar de servo, de adorador, nós éramos muito melhores servos do que somos hoje. Porque se nós pudéssemos, nós pagávamos ao Senhor, dizia: ó Senhor, está aqui, vamos pagar pela nossa salvação. Vamos fazer um financiamento e vamos pagar a prestação para que o Senhor nos salve. Mas não é assim. Nós precisamos refletir em tudo isso. Podemos observar que Herodes, que era dominado lá pelo diabo naquela época, ele arquiteta a morte do Senhor ainda recém-nascido. E arquitetando essa morte de maneira precoce, o Senhor impediu. Mas mesmo assim eles tiveram que fugir para o Egito. Está na Bíblia, viu? Se você não tiver lembrado, eu acredito que muitos estão lembrados, mas leia que vocês vão entender isso. Fugiram para o Egito pela orientação de Deus, que usou um anjo para conversar lá com Maria, ou com José. E mesmo tão pequenininho, ele já experimentou o desconforto de uma fuga, ter que se esconder para não ser morto. Porque o propósito de salvar as nossas vidas estava ali sendo perseguido, e até hoje é perseguido, mas não era ainda a hora. Houve uma árdua jornada, meus irmãos, até a cruz, desde o nascimento. Até o Senhor dizer: está consumado.
ou Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, aconteceu muitas coisas que muitos de nós não conhecemos e não queremos nem saber de nada disso, muitas das vezes. E quando é que nós não queremos saber dessas coisas? Quando nós não participamos de uma escola bíblica que nos ensina, quando nós não participamos de um culto doutrinário quando não pegamos a Bíblia para ler em nossas casas. Muitas coisas aconteceram que nós precisamos conhecer. E nós temos ido direto ao assunto, porque queremos tudo prontinho. Meus amados irmãos, não foi tão simples assim. O nascimento e a morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele fez muitas coisas, mas foi maltratado pelos seus parentes e conterrâneos. A Bíblia diz que Jesus não fez mais milagres lá na sua terra natal por conta da incredulidade do povo. Ele foi rejeitado, foi chamado de bêbado. Jesus, imagine, chamaram ele de bêbado. Na nossa linguagem aqui, de cachaceiro. Ele expulsava os demônios e eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Belzebu, que era outro demônio, o maioral dos demônios. Jesus repreende dizendo que os demônios não se dividem. Porque se eles se dividissem, como era que eles iam subsistir? E ainda disseram que Jesus tinha o pecado da gula, que comia demais. Dizia que ele comia demais, era aquela pessoa que quanto mais comia, mais estava com a barriga cheia, mais queria. Então veja que ele foi chamado de bêbado. Certamente porque ele fez alguns milagres e o vinho que eles usavam, a água que ele transformou em vinho. E enfim, foram muitos adjetivos pejorativos colocados no nosso Senhor, mas nós não lembramos disso. Infelizmente, nós não lembramos disso, irmãos. Ele foi chamado de ladrão, charlatão. E todos esses adjetivos eram com a finalidade de denegrir a imagem de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção, porque a função do diabo hoje é denegrir também a nossa imagem. E quando nós perdemos a oportunidade de aprender e de se fortificar, de se fortalecer na presença de Cristo, corremos o risco de sermos envergonhados pelo inimigo e de sermos a vergonha do Evangelho. A nossa imagem fica denegrida se nós não aprendermos sobre a palavra de Deus. Ele curou muitos enfermos antes de morrer, ressuscitou mortos antes de ressuscitar, ensinou sua palavra com muita excelência, esvaziou-se de si mesmo, como Paulo escreveu lá em Filipenses, e foi obediente até a morte. Até o seu último dia como homem na terra, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós precisamos pensar nisso. Os quatro evangelhos escreveram, registraram o episódio da morte de Jesus. Alguns escreveram umas coisas e teve outros que não escreveram tudo, né? Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram que houve trevas, como nós acabamos de ler, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então imagine, de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas. De repente tudo escureceu, o sol ardente, queimando, o Senhor lá na cruz desde as 9 horas, ele ficou, inclusive Marcos é quem deixa claro, que ele ficou de 9 da manhã até 3 horas da tarde. E dá 6 horas de agonia do Senhor ali na cruz. Mas nós também não pensamos nisso. Só queremos a salvação, as bênçãos dele, de mão beijada. Somente Marcos e Mateus relataram sobre a expressão de Jesus, dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Nós não pensamos nisso. Nós olhamos para aquela frase e achamos tudo bonito, mas aquela frase ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque era necessário para nós que o Senhor
fosse desamparado por Deus, para a gente sentir quando somos desamparados por Deus por causa do nosso pecado. Naquele momento, Jesus estava ali como um pecador, sem nunca ter pecado. Mas por que ele estava como um pecador? Porque ele estava levando o meu e os seus pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, eu nunca tinha pensado tão profundamente nessa frase. A única maneira do homem estar separado de Deus é quando ele está na prática do pecado. E Jesus pegou ali toda a consequência do pecado da humanidade e na cruz usou essa expressão. E como ele diz em hebraico, Eloi, Eloi, e como ele diz também, alguns registraram no aramaico, Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, significa Deus meu, lama sabachthani, porque me desamparaste. João diz no capítulo 19, versículo 28, que ele teve sede. E eles encharcaram uma esponja com vinagre para o Senhor beber. Observe que alguém está com sede. Nenhum de nós quer, nem aquela água que é salobra. Imagine vinagre. Mas colocaram o vinagre na boca do Senhor. E os comentaristas dizem que o vinagre, esse tipo de vinagre, era uma espécie de analgésico, que aliviava a dor. Mas não nos enganamos, eles não queriam que Jesus se aliviasse da dor. A intenção deles era que a dor passasse para que ele pudesse sofrer mais. Era essa a intenção. E ele diz lá em João, tenho sede, quando estava bem próximo de morrer. Nos outros evangelhos ele não diz, tenho sede. Mas lá em João registrou isso. Mas meus amados irmãos, em Mateus e Marcos, esses também ditaram que alguns pensavam que eles estavam chamando por Elias, quando ele diz Eloi, Eloi, ou Eli, Eli. Mas, na verdade, ele não estava chamando por Elias. E eles até esperavam que Elias viesse buscar. Vamos esperar, ver se Elias vai descer de lá e vai arrancar ele da cruz. O momento exato da morte. Chegou o momento exato. Mateus, versículo 50 do capítulo 27, diz que Jesus, clamando outra vez, entregou o Espírito. Marcos 15:37 disse que Jesus, dando um forte grito, expirou. Deu o último expiro ou o último suspiro, como a gente diz. Em Lucas 23:46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João disse que, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Todas essas narrações foram verdades e cada um escreveu da maneira que ele entendeu. Marcos foi informado de como foi que ele não andou com Jesus, mas todas essas informações que nós tivemos sobre o último instante de Cristo só nos deixa entender que ele dominava a morte. Ele sempre dominou a morte. O Senhor não morreu, foi massacrado até morrer, não, ele morreu quando quis. Chegou o momento e ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, e aí ele coloca a cabeça dele e desce assim um pouco para o ombro. E ali o corpo físico de Jesus descansa. Agora, meus irmãos, somente Mateus e Marcos discorrem a respeito do rompimento do véu. Mateus e Marcos falam que o véu do templo se rasgou. Os irmãos já sabem o que significa isso. O véu do templo tinha uma cortina no templo. Inclusive aqui a gente tinha a cortina e nós tiramos, né? E daquele lado de lá só entrava o sacerdote uma vez por ano. Com esse episódio da morte de Cristo. Além de tudo ficar escuro, aconteceu esse fenômeno. O véu do templo se rasga. Isso significa que com a morte dele, hoje você tem acesso a Deus. Por que você ora hoje a Deus? Por causa da morte de Cristo. Porque antes nós não tínhamos, nós tínhamos que levar as nossas... eles levavam as ofertas, que eram os animais,
sacrificado e o sacerdote era quem oferecia. E hoje o cordeiro já se foi sacrificado na cruz por todos nós e temos acesso a ele, porque aquilo que separava foi aberto. Hoje, por Cristo, você pode chegar até Deus. Por isso que com o véu rompido, agora todos nós podemos ir até o Senhor. Nos sinóticos, que são os 3 evangélicos, todos registram a ação do centurião, menos João, o centurião. E Marcos afirma Marcos diz que o centurião disse o seguinte, que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Lucas e Mateus afirmam que ele era justo. Aquele centurião estava ali vendo, e como ele viu todo aqueles fenômenos acontecendo, aquele soldado, homem duro, acostumado a prender, a crucificar pessoas, ele se quebra diante de Deus. Um dos maiores milagres lá na cruz foi a restauração do centurião, que nós também não observamos isso. Aquele centurião foi completamente transformado pelo gesto de Jesus na cruz. Todos os milagres que Jesus fez não causou efeito tanto quanto a morte dele na cruz. Então, um homem duro, com coração em pedra, ele reconhece ali, e ele não era judeu, aquele homem era romano, que trabalhava tão somente para destruir aqueles que se tornavam inimigos do Império Romano. Eles eram carrascos, eram duros. Mas Jesus, ali com a morte, quebrantou o coração daquele homem. Mateus fala sobre a ressurreição dos santos, quando Jesus nasceu ou morreu. Por conta ali estava morrendo o Salvador do mundo. Então não era uma morte de uma pessoa qualquer, era Cristo. E Mateus relatou que os sepulcros se abriram. E eles saíram. E é claro que ninguém notou. Algumas pessoas não notaram. Até porque depois da ressurreição é que eles se apresentam. Foi um fenômeno, é algo assim inexplicável. Mas William Barclay nos ajuda comentando que quando Jesus morreu ali na cruz, que esses homens ressuscitaram, foi simplesmente para demonstrar que ele tinha poder sobre a morte. Que a morte não dominou o nosso Salvador, até porque ele está vivo hoje. E os outros comentaristas que falaram sobre esse assunto repetiram a mesma coisa, acrescentando com algumas outras, mas era exatamente isso. E Marcos e Lucas e Mateus, eles relatam um dos episódios mais bonitos que eu acho da história na morte de Cristo, que é a fidelidade das mulheres. As mulheres não abandonaram o Senhor. Vocês podem observar que elas ficaram até o fim. Enquanto Pedro saiu negando Jesus, dizendo que não conhecia, com medo, os demais se esconderam, mas as mulheres não se acovardaram. Elas seguiam Jesus desde a Galiléia, e como nós já sabemos, já falei muitas vezes, elas assistiam Jesus, ou seja, elas patrocinavam o ministério de Cristo, com suas ofertas, com alimentação. Era exatamente um grupo de MCMs, eram mulheres cristãs em ação. E alguns diziam que aquelas mulheres, elas não eram observadas porque o que as mulheres faziam, eles não ligavam muito, eles não davam muita credibilidade, então eles não se importavam com as mulheres, por estar ali. Mas eu gostei da frase de William Barclay, que ele disse que as mulheres, elas estavam ali porque amavam a Jesus. E esse amor que elas tinham por Cristo, fez com que elas vencessem o medo. Então não era porque elas estavam à vontade, porque os soldados não iam perceber
que elas estavam seguindo Cristo. Não era por isso, é porque de fato ela amava Jesus. E a morte de Cristo tem que nos levar a amar a Jesus, como foi aquelas mulheres. Mas eu quero ressaltar que teve um discípulo que ficou com elas, João. Mas os demais se acovardaram. Que nós não venhamos a nos acovardar diante da situação e dizer que não somos cristãos ou negar a Cristo. Por isso, queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção. A vida tem muitas coisas esquisitas, mas nós temos que nos manter firmes diante de Deus. Quando Jesus foi morto, todos ficaram dispersos, porque já dizia as Escrituras: matarão o pastor e as ovelhas ficariam dispersas. Tem um ditado que diz que a única coisa que temos de certeza é a morte. E eu sei que você sabe desse ditado, porque eu cresci ouvindo isso, e você também já deve ter escutado algumas vezes. Nós não sabemos se vamos ganhar dinheiro, se vamos enricar, não sabemos para onde vamos, se vamos concluir a nossa casa, se vamos casar, se vamos se formar, mas sabemos que vamos morrer. Disso ninguém escapa. Por isso não podemos negar que é preciso estarmos atentos diante de Deus. Já que todos vamos morrer um dia, temos que viver hoje como se Cristo voltasse amanhã, ou como se fôssemos morrer hoje. E eu ensinando isso a Levi, ele me abraçou ontem à noite e disse: pai, hoje é o último dia que eu estou te dando um abraço. Eu disse: não é bem assim não, peraí. Nós temos que viver como se Cristo, se fôssemos morrer, mas nós também não sabemos se é o último dia. Não podemos de forma nenhuma deixar de olhar para a cruz de Cristo e para essa história, irmãos. Permita que essa história marque a sua vida. Porque apesar de nós sermos incapazes de sabermos o que vai acontecer, eu quero dizer que Cristo sabia. A diferença é essa. Jesus Cristo sabia a data da sua morte, o dia, a hora, sabia como seria a sua morte, como nós não sabemos como vai ser a nossa morte, se vai doer, se vamos sofrer, como vamos ficar, mas Jesus sabia. E nós não temos noção como isso era real em Cristo. Todos os dias ele vivia esse sofrimento intensamente. Porque volta e meia ele falava para os discípulos, como quem desabafava: eu vou ser entregue nas mãos dos soldados e vou ser morto. Claro que nós também não lembramos daquela madrugada lá no Jardim do Éden, quando Jesus vai orar e ele é abandonado pelos próprios discípulos, porque estavam com muito sono, cansados demais para orar, e Jesus estava ali orando, repetindo as palavras, sentindo um momento de muita dor na alma, uma angústia profunda, que é denominada hoje por uma grande depressão. Estava ali Jesus dizendo: pai, afasta de mim esse cálice. Por 3 vezes ele diz isso. E ele suava sangue em uma madrugada fria. Nós não pensamos muito nisso. E também não pensamos que quando nós estamos deprimidos ou chateados, estressados, muitas vezes vamos não sei para onde, corremos, esquecemos de orar. Eu acho que nós temos que ir para algum lugar para esparecer. Ninguém é proibido, nós não somos de ferro. Mas antes de tudo nós temos que orar. Quando você estiver com uma certa angústia, com uma certa tristeza, não tem que fazer uma coisa errada, fazer outra coisa. É dobrar o joelho e orar. E como disse Tose, orar até conseguir orar. É isso. Dobra o joelho, passa 1 hora, 2, 3, mas enquanto você não conseguir orar, não levante. Se nós fizermos assim, nós vamos ser crentes muito melhores, vamos valorizar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, depois que ora, ele se levanta, ergue a cabeça, encara lá o traidor que estava chegando, encara tudo aquilo ali, e está pronto agora para encarar a morte por causa dos nossos pecados. Ele foi traído. Eu sei que hoje nós podemos até também já termos experimentado a traição. Um amigo, quando se fala em traição, as pessoas lembram logo da vida conjugal, mas não é só nisso.
Somos traídos muitas vezes no trabalho, somos traídos muitas vezes por amigos, por irmãos. Bom, mas nós não sabemos quando vamos ser traídos e quem está nos traindo. Quando nós descobrimos quem está nos traindo, já não tem mais graça. Todo mundo já sabe e nós não sabemos. Mas Jesus Cristo sabia que Judas era um traidor e conviveu com Judas, amando e cuidando com excelência, tratando como uma pessoa muito especial, sem hipocrisia. A Bíblia diz que ele dava um bocado de pão molhado a Judas, que representava no Oriente, quem recebia aquele tratamento que Jesus fez com Judas, eram as pessoas especiais. Era aquele visitante que você que vai até a sua casa e você gosta tanto que você prepara um banquete para ele hoje. Em nenhum momento ele expulsou Judas do meio. Ele sabia que Pedro ia ser covarde em negá-lo. Mas depois ele coloca Pedro como o pastor das ovelhas, como um apóstolo. Como sabe, irmão, que você muitas vezes também tem traído. Ele sabe também que nós muitas vezes temos traído. Ele sabe que nós muitas vezes temos negado. Ele sabe que nós muitas vezes temos agido com rancores, querendo defender a nós mesmos. Jesus não se defendeu em nenhum momento, mas mesmo assim ele oferece para mim e para você o perdão. E isso quer dizer que se nós estamos aqui hoje ouvindo, participando desse culto nesta manhã, é porque nós estamos com a oportunidade de cair aos pés dele e dizer: Senhor, me perdoa. Senão vamos ser crucificados pelo inimigo e vamos ser massacrados por ele. Mas o Senhor está dando a oportunidade, está oferecendo perdão, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo que nós não merecemos. Ficamos furiosos, não ficamos, irmãos? Ficamos furiosos quando somos acusados por algo que não cometemos. Ficamos insatisfeitos e nos movemos para provar nossa inocência, querendo zelar pelo nosso nome, mesmo sabendo que isso não nos leva à morte. Somos acusados por muitas coisas que não nos levam à morte. Mas nós movemos céus e terra para provar que estamos certos. E chama fulano: vem cá, fulano. Olha, você viu lá o que foi que eu falei? Você viu lá que eu não disse nada disso? Ficamos loucos. Jesus não reclamou. E ele foi acusado por um preço que ele não pagou. Ou ele pagou um preço que ele não devia. Foi acusado por algo que ele não cometeu. E ele simplesmente, como um cordeiro, foi levado ao matador para experimentar a morte. Ele não abriu a sua boca. Sabe por quê? Porque ele foi acusado pelos nossos pecados. E nós muitas vezes não queremos nem fazer algo para glorificar a Deus. Não queremos acordar 9 horas da manhã para estar aqui buscando ao Senhor, adorando a Deus e aprendendo. Precisamos pensar mais no sacrifício de Jesus, que levou os nossos pecados. Quando nós somos envergonhados por algum motivo, ficamos insatisfeitos, tentando arrumar uma saída para aquele momento que nos humilha diante da sociedade. Você já ficou envergonhado com alguma coisa, mas é muito ruim. Às vezes queremos até justificar para não ficarmos por baixo, né? Para ficarmos por cima. Jesus Cristo foi humilhado, irmãos. E não existia uma morte mais humilhante do que a morte de cruz. Era sinal de vergonha para os judeus. Eram os piores ladrões, os homens, os piores malfeitores que eram colocados lá na cruz. E Jesus enfrentou essa vergonha, sendo humilhado. Sabe para quê? Para que eu e você, para que nós não fôssemos humilhados no fogo do inferno pelo diabo. Não vai ter humilhação maior do que essa, se chegarmos no inferno. Mas Jesus já pagou esse preço. Agora está nas suas mãos, se você vai decidir adorar esse Deus ou não. E o negócio é sério. Ele foi humilhado e foi obediente até a morte, diferente da gente hoje. Muitas vezes nós somos obedientes a Deus até o dia que der certo. Porque no dia que o irmão me fizer raiva, eu não piso mais na igreja. Jesus foi até a morte. No dia que eu tiver com raiva, eu não vou para o culto. E Jesus foi até a morte.
Por isso, queridos irmãos, na cruz, ele pagou o mais alto preço, usando a expressão está consumado. Sabe, irmão, no grego, segundo os estudiosos, essa palavra está consumado é tetelestai. Aí eu preciso ler que eu não consigo lembrar, não, esqueço. Tetelestai. Era um brado de vitória. Quando Jesus disse está consumado, na verdade a palavra que ele usou lá foi tetelestai, porque Jesus não sabia falar português. Até então essa língua eu creio que não existia ainda. Mas Jesus disse tetelestai, está consumado. Não era um brado de derrota como muitos pensaram, mas era um grito de vitória, dizendo está consumado. E o Senhor assinou com sangue a sua vitória, meu irmão. Eu queria que você pensasse também nisso. Que ele não morreu simplesmente porque queria bancar, dar uma de herói, mas foi para que você fosse vitorioso. E muitas vezes, você e eu, nós viramos as costas para esse homem salvador. Os samaritanos reconheceram ele como o salvador do mundo, e nós temos que reconhecer também. Mas eu quero finalizar aqui, dizendo que, segundo os estudiosos, a palavra testeletai tinha 3 significados básicos, que são esses. Está consumado, ou tetelestai, missão cumprida, significava missão cumprida. Quando um pai mandava o filho fazer alguma coisa, que o filho fazia aquele trabalho com muita excelência, satisfeito, ele dizia, pai, testeletai, ou seja, está consumado, terminei, está terminada a obra que o Senhor me mandou fazer. Já concluí aquele serviço. Um filho obediente fazia isso. E Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele disse, está consumado. Pai, fiz a tua vontade para salvar o povo que tu ama. E o que me alegra é que no meio do povo que Jesus ama, está eu e você. E o que nós vamos fazer com essa notícia tremenda que a Bíblia já nos deu há muito tempo? O segundo significado dessa palavra era resgate definitivo. Resgate definitivo. Quando o devedor ia pagar o seu débito numa agência bancária, ao saldar a dívida, a promissória era carimbada com essa palavra, testeletai, que se fosse português seria está consumado, ou seja, está pago. Quando Jesus Cristo foi à cruz, ele rasgou a promissória da nossa dívida. Irmãos, ele rasgou a promissória da nossa dívida e carimbou com a sua última palavra na cruz, está consumado. Nós não devemos mais nada, só precisamos agora corresponder a tudo isso, entregando nossas vidas de fato a ele. A última palavra, o último significado da expressão está consumado, no grego testeletai, é posse permanente e definitiva. Quando uma pessoa comprava um imóvel, após efetuar o pagamento, recebia uma escritura definitiva com um carimbo, tetelestai. E aquela escritura garantia que você agora era dono de tudo aquilo. Ninguém tomava, não tinha lei que fizesse você perder aquilo. Quando Cristo bradou na cruz, essa expressão está consumado, ele nos entregou o certificado, a garantia e a escritura registrada da nossa posse de uma herança eterna nas mansões celestiais. E era uma herança incorruptível e gloriosa lá no céu. E ele carimbou, está consumado. E ele assinou, registrou lá na cruz do Calvário. Eu queria que você pensasse na cruz como isso, como alguém que realmente se importou com você e que não olha para os seus pecados enquanto nós olhamos a vida do outro, queremos que o outro faça e nós temos que fazer ao invés de querer que o outro faça, porque o Senhor já fez por nós. Amém, irmãos? Então ali estava garantindo a você a vida através da sua própria morte, com a finalidade de lhe trazer da morte para a verdadeira vida. Paulo explica isso lá em Efésios 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida. O coração dele parou de bater na dura cruz para que o céu pudesse pulsar. O pulsar da esperança, o pulsar da alegria, o pulsar de novos tempos e o pulsar de uma nova perspectiva.
Cristo, apesar de não ter cometido pecado, ele sofreu as consequências dos nossos. Quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, vamos colocar dentro do nosso coração que só uma coisa nos separa de Deus: é o pecado. E nós temos a opção de fugir dele e se aproximar de Deus, ou se aproximar do pecado e estar distante de Deus. E tudo que o Senhor fez por nós foi para que, depois de tudo isso, foi para que você e eu pudéssemos entregar a vida, a nossa vida, a Ele. E eu quero finalizar a nossa meditação com algumas palavras de uma mensagem que eu preguei já aqui há muitos anos. Jesus está vivo, mas muitas coisas em nós podem estar mortas. Então veja bem, Deus tem falado conosco, nós precisamos obedecer. Vamos obedecer a Cristo e isto é suficiente. Sua fé pode estar morta, mas Cristo está vivo para ressuscitar a sua fé. Suas ações podem ter morrido, mas Jesus está vivo e pode ressuscitar suas ações se você quiser. A sua atitude de adorador pode estar morta, mas aquele que é digno de ser adorado está vivo esperando que você o adore. O seu desejo de orar pode estar morto, mas aquele que responde às orações está vivo querendo ouvir você se dirigindo a ele. O seu desejo de ler a Bíblia pode estar morto, mas o Deus que fala através da Bíblia está vivo para falar com você. E por último, o seu desejo de cultuar o Senhor pode estar morto, mas o Deus que é digno de ser cultuado está vivo, esperando você cultuá-lo. Eu enviei essa mensagem para os celulares de vocês. E assim eu quero finalizar dizendo que Cristo ressuscitou. E junto com a sua ressuscitação, Ele trouxe esperança, Ele trouxe a justificação, e Ele trouxe alegria para as mulheres guerreiras que foram ao sepulcro no domingo de manhã. Diz a Bíblia que elas ficaram com muito medo, mas se alegraram quando viram o túmulo do Senhor vazio, sem Ele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidar aqui os nossos diáconos, responsáveis pela administração da ceia nesta manhã. E já vamos seguir direto, logo depois da ceia vamos estar orando, finalizando. Agradeço muito a presença dos amados irmãos. Eu espero que nós possamos olhar para Cristo de maneira diferente. Não porque eu falei nesta manhã, mas porque é necessário. Os irmãos que não se batizaram ainda não vão poder participar da ceia, como vocês já sabem, mas os que são batizados podem, se estiver em comunhão com o Senhor. Se não estiver, ora, espera um pouco mais, mas procure estar em comunhão com Deus, que isso é fundamental. A Bíblia diz que nós temos que examinar nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Abra sua Bíblia em Mateus 26, e nós vamos para o último momento do culto nesta manhã. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, a partir do 26. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais
beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, esse é um momento muito precioso que também eu gostaria que você